Você já travou no meio de uma conversa importante? Tipo, literalmente esqueceu o que ia falar? O coração acelera, a mão começa a suar, a mente vira um caos. Você abre o WhatsApp, digita, apaga, porque qualquer resposta parece errada? Ou pior, você tá numa situação de pressão, no trabalho, dinheiro, relacionamento e sente que perdeu o controle da própria cabeça? Me responde com sinceridade. Quantas decisões ruins você já tomou só porque não conseguiu se manter calmo? Agora vem a parte que ninguém te contou. O problema não é a pressão, é que você nunca aprendeu a ficar em silêncio dentro da sua própria mente. Se isso já faz sentido para você, então você já percebeu que não é sobre o mundo lá fora, é sobre o que está acontecendo aqui dentro da sua mente. Então faz o seguinte, se inscreve agora, não por mim, mas porque esse tipo de conteúdo é o tipo de coisa que, se você não se expõe com frequência, você volta pro automático. Calma não é algo que você sente, é algo que você constrói. E quanto mais você depende de se sentir bem para agir, mais fraco você fica. Existe um mecanismo no seu cérebro chamado resposta de luta ou fuga. Quando você entra em pressão, a amígdala, uma região primitiva, assume o controle. Ela não quer saber de lógica, ela quer sobrevivência. Seu corpo libera cortisol, adrenalina e em segundos você fica mais impulsivo, mais reativo e mais burro. Sim, mais burro. Estudos mostram que sob estresse alto, sua capacidade de tomar decisões racionais pode cair drasticamente. Você perde acesso ao seu próprio potencial. Ou seja, não é o que você não sabe o que fazer. Você só não consegue acessar isso porque está dominado, e aqui fica ainda mais grave, porque enquanto você acha que está pensando rápido, na verdade você está só repetindo padrões. Automático, condicionado, previsível. Seu cérebro para de criar e começa a reagir. É por isso que você fala coisas que depois se arrepende. É por isso que você aceita menos do que merece. É por isso que você foge de decisões difíceis. Não é falta de inteligência, é excesso de descontrole. E quanto mais vezes você responde no impulso, mais o seu cérebro aprende que esse é o padrão. Você se treina a perder o controle, até que chega um ponto onde nem precisa mais de pressão grande. Uma mensagem já te tira do eixo, um olhar já te desestabiliza, um problema pequeno já vira caos e você acha que o problema é o mundo, mas não é, é que seu sistema está viciado em reagir. Agora olhe o mundo que você vive, notificação o tempo inteiro, comparação o tempo inteiro, urgência o tempo inteiro, tudo gritando, responde agora, decide agora, reage agora. Você não tem tempo para pensar, você só reage. E o pior, isso virou normal, gente ansiosa, impulsiva e emocionalmente instável, achando que isso é só a vida moderna. É um colapso coletivo de controle mental. E tem mais, você acorda e antes mesmo de levantar da cama já está consumida a vida dos outros. Corpo perfeito, relacionamento perfeito, rotina perfeita, tudo editado, tudo filtrado, tudo fora da realidade. E sem perceber, sua mente entra em comparação constante. Você nem vive o seu dia, já começa a sentir atrás. Aí vem a pressa para dar certo, pressa para responder, pressa para provar alguma coisa. Só que mente acelerada não pensa, ela reage. E quanto mais você se expõe a esse ambiente, menos tolerância você tem ao desconforto. Ficar sem resposta te incomoda, ficar no silêncio te irrita. Esperar te angústia. Você quer resolver tudo agora, só que resolver rápido virou sinônimo de resolver mal. E aí você entra num ciclo. Quanto mais você reage, mais problemas você cria. E quanto mais problemas aparecem, mais você sente urgência de reagir. É um loop, ansiedade alimentando impulsividade, impulsividade criando mais ansiedade. E no meio disso tudo, você ainda acha que está no controle, mas não está, você só está sendo conduzido por um ambiente que lucra com a sua falta de calma. Você sabe do que estou falando, você responde mensagem no impulso e se arrepende depois. Você discute por besteira só porque não conseguiu segurar o momento. Você toma decisão no calor da emoção e paga
o preço dias depois. Você fala coisas que não queria, compra coisas que não precisava, aceita coisas que não deveria. Tudo porque na hora você não aguentou um silêncio. Você precisou reagir, como se ficar quieto fosse perder. E aí começa o padrão. Você vê uma mensagem e sente que precisa responder na hora, mesmo sem nem saber o que dizer. Você entra numa discussão e prefere ganhar o argumento do que manter a paz. Você sente pressionado e diz sim, só para não lidar com o desconforto de dizer não. Você preenche qualquer vazio, abre rede social sem nem perceber, pega o celular no meio de uma conversa, muda de foco o tempo inteiro, porque ficar parado te incomoda, pensar demais te assusta, sentir te desestabiliza. Então você foge, só que essa fuga é sutil. Ela vem disfarçada de responder rápido, não deixar para depois, resolver logo, mas no fundo é só incapacidade de sustentar o momento. Você não suporta tensão, e quanto você não suporta tensão, você estraga o controle, sempre. E o mais perigoso, você começa a justificar. Eu sou assim mesmo, eu ajo com o coração, pelo menos eu sou verdadeiro. Não, você só não aprendeu a se controlar e transformou isso em identidade. Os estoicos já entendiam isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: você não controla o que acontece, só controla como responde. Simples, direto, brutal. Mas aqui vai a parte que pouca gente entende. Controlar a resposta não é reprimir emoção, é não se tornar escravo dela. Marco Aurélio, um imperador, cercado de guerra, pressão e caos, escrevia para si mesmo: se algo externo te afeta, a dor não vem de coisas em si, mas do seu julgamento sobre ela. Traduzindo, não é o problema que te destrói, é a forma como sua mente interpreta ele. E se você não treina isso, você vira refém da sua própria percepção. Agora deixa eu ser direto com você. Você não perde o controle, você entrega. Toda vez que você reage sem pensar, você está escolhendo o caminho mais fácil. Toda vez que você explode, surta, se desespera, não é falta de capacidade, é falta de disciplina mental. Dói ouvir isso? Claro que dói, mas é mais confortável culpar o mundo do que admitir que você não consegue controlar nem a própria mente, porque assumir isso pesa, significa aceitar que não é o seu chefe, não é o seu parceiro, não é a sua situação, é você que não sustenta a pressão, é você que não aguenta o desconforto, é você que precisa reagir para se sentir no controle. Mas isso não é controle, isso é dependência emocional da própria reação. Você só se sente no comando quando faz alguma coisa, mesmo que seja a coisa errada. E aqui está o ponto que ninguém quer encarar. Ficar calmo exige mais força do que explodir. Qualquer um perde o controle, qualquer um levanta a voz, qualquer um responde no impulso. Isso é fácil, agora tenta segurar, tenta sentir tudo acontecendo dentro de você e não fazer nada. Tenta ficar em silêncio enquanto sua mente grita por uma resposta. Tenta não reagir quando tudo dentro de você quer provar um ponto. Isso é raro, isso é desconfortável, isso é força de vontade, mas você evita isso porque você foi condicionado a acreditar que agir rápido é ser forte, que falar o que pensa na hora é ser autêntico, que reagir é melhor do que parecer fraco. Então você continua reagindo, justificando, repetindo e chama isso de personalidade, mas não é só falta de controle, com uma boa narrativa por cima. E enquanto você continua defendendo isso, nada muda, porque no fundo você não quer controlar sua mente, você só quer que o mundo seja mais fácil de lidar, só que não vai ser. A pressão não vai diminuir, a situação não vai ficar mais leve, as pessoas não vão começar a agir do jeito que você esperava. Então, ou você endurece sua mente, ou vai continuar sendo quebrado por qualquer coisa, sem exceção. E aqui é onde fica o perigo, porque isso não é só sobre momentos isolados, é sobre a sua vida inteira sendo moldada por impulso, relacionamentos destruídos por reações momentâneas, oportunidades repetidas por ansiedade, dinheiro jogado fora por decisões
decisões emocionais, você começa a viver no automático, reagindo. Sem perceber, você não está mais escolhendo nada, sua mente virou um reflexo condicionado. E sabe o pior? Você acha que isso é ser você mesmo. Não é. É só falta de controle disfarçado de personalidade. E isso vai mais fundo, porque cada vez que você reage no impulso, você reforça esse padrão. Seu cérebro aprende. É assim que a gente lida com pressão. E aí você repete de novo, até virar padrão fixo. Você nem percebe mais, você só executa. É como se sua vida fosse um script e você estivesse só seguindo. Sempre as mesmas discussões, sempre os mesmos erros, sempre as mesmas consequências. Mudam as pessoas, mas o resultado é igual. Mudam as situações, mas o final é o mesmo. E isso cansa. Só que nem o cansaço te faz parar, porque parar significa encarar. E encarar significa admitir que o problema não está fora, está dentro. E isso pesa mais do que qualquer consequência externa. Então você continua se distraindo, se justificando, se enganando, enquanto sua vida vai sendo decidida por versões suas que não estavam no controle. E aqui entra o ponto mais perigoso de todos. Decisões impulsivas não só resolvem mal o presente, elas comprometem o seu futuro. Uma resposta errada hoje pode fechar uma porta que nunca mais abre. Uma reação mal controlada pode destruir algo que levou anos para construir. Uma escolha emocional pode te colocar num caminho que você nunca quis seguir. E o problema na hora parece pequeno, na hora parece justificável, na hora parece até necessário, mas o efeito é cumulativo, silencioso, progressivo e irreversível em muitos casos. Quando você percebe, já não é mais sobre um erro, é sobre um padrão de vida inteiro baseado em falta de controle. E aí não é mais uma decisão que você precisa ajustar, é você inteiro. Seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de existir. E é por isso que a maioria não muda, porque corrigir um erro é fácil, agora reconstruir a própria mente, isso exige um nível de responsabilidade que quase ninguém está disposto a assumir. A verdade é simples e desconfortável. Você pode continuar sendo dominado por cada emoção que aparece, ou pode aprender a ficar em silêncio quando tudo dentro de você quer reagir, mas não exige meio termo. Ou você controla sua mente ou qualquer situação controla você, e no final não é a pressão que define quem você é o que você faz quando tudo dentro de você está gritando para perder o controle. E se você chegou até aqui, então você já percebeu que esse tipo de conteúdo não é só entretenimento, é confronto. Então se inscreve agora, não por hábito, mas porque se você não se expõe a esse tipo de verdade com frequência, você volta exatamente para o mesmo padrão que te trouxe até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.